Graça e paz. Boa tarde. Boa tarde, mulheres. Núbia, Vanusa, Vera, Fabiola. Boa tarde. Boa tarde. Nós chegamos em mais um sábado, hein? Mais um sábado. Graças a Deus, glória a Deus. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Estamos juntas. Graça e paz, minha amiga querida Vanusa. Vanusa Rodrigues. Graça e paz. Que bom esse momento aqui com vocês. Mulheres lindas. Que bom esse momento aqui com vocês. Irmãos queridos. Sei que tem muitos pais de família, homens, né, que me escutam. Me escutam ao vivo, depois me escutam depois, né, escutam aquilo, né, que o Espírito Santo tem para dizer para nós. Quantas coisas nós vivemos esse ano. Eu posso dizer que esse ano de 2023 foi um ano, está sendo um ano, porque ele ainda não acabou, esse ano ainda não terminou. Há coisas que o Senhor está a operar ainda esse ano de 2023. Acredite nisso. Não olhe para 2024 somente. Olhe para o seu hoje, olhe para o seu agora. Veja Deus agora, sinta Deus agora, acredite, tenha fé no Senhor Jesus Cristo agora, seja consciente de Deus, do Espírito Santo agora, saiba que o Senhor, tudo pode acontecer agora, a graça de Deus está nesse exato momento em execução na minha vida e na sua vida. Raquel, seja bem-vinda. Não se dê por vencida, mas creia. Quem crê não desiste. Quem crê não volta atrás. Quem crê no Senhor Jesus Cristo. Quem tem a sua fé firmada em Deus. Quem tem a sua fé firmada na palavra. Quem tem sido acompanhada, dirigida, direcionada, instruída pelo Espírito Santo de Deus. Mantenha a chama da fé aquecida. Tudo é possível aquele que crê. Irmãs maravilhosas, quantas coisas tremendas eu tenho visto o Senhor resolver. Quando eu falo tremendas, eu quero dizer de coisas simples, né? De coisas que aparentemente são tremendas para nós, mas elas são simples de serem resolvidas pelo Pai, por Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho algumas impressões no meu espírito muito forte para falar aqui com vocês, para compartilhar com vocês aqui nessa tarde. Daniele, seja bem-vinda, boa tarde. Para compartilhar com vocês aqui nessa tarde, nessas conversas que a gente tem tido aqui. Lá, as lives, elas são isso. Quando você vai procurar o significado do que é live, você vai entender que live é um momento de descontração. É uma conversa que você vai ter. É o que eu tenho procurado desenvolver com vocês. Conversas, né? Troca de experiências. Trazendo a palavra de Deus para vocês. Trazendo aquilo que eu carrego, né? O Espírito Santo de Deus. Trazendo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Que tem trazido para mim como revelação. Então, muitas pessoas me perguntam, principalmente nesse final de ano, Pastor, o que eu posso fazer? O que eu vou fazer? Tantas coisas ainda não aconteceram na minha vida. Eu estou assim na expectativa que tantas coisas ainda aconteçam na minha vida. Irmãos, continue com as suas expectativas sempre muito grande no Senhor e na força do seu poder. Não importa o que estão dizendo, não importa o tipo de situação que você está enfrentando, de perseguição, não importa o tamanho do desafio natural que eu e você possamos estar enfrentando. Mas eu quero dizer para você, nada é impossível ao que crê. Deleite-se no Senhor, confia nele. Há um lugar de confiança, há um lugar, há um esconderijo. Ao esconderijo de confiança e de plena paz em Deus, no Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo.
Se aquele que habita, faça da sua habitação, faça desse lugar de crer, de fé, faça desse lugar da sua fé um lugar de habitação. Habite na sua confiança em Deus, habite em Deus, porque quem está em Deus, quem anda conectado com o Senhor por meio do Espírito Santo de Deus, vive sendo antecipado. O Espírito Santo de Deus antecede para você situações. Você vive em antecipação, por isso você pode comemorar antes. Quem crê, comemora antes. Quem crê, comemora antes. Você já pode começar a glorificar o Senhor e dar glória a Deus. E eu sei que aqui tem muitas pessoas que realizam os cultos de ações de graça. Faça culto de ações de graça, sim. Glória a Deus, faça. E faça na fé, na plena confiança, porque se existe uma palavra liberada sobre a sua vida, meu irmão. Meu irmão, família bendita do Senhor. Há sempre uma palavra disponível para nós em todo o tempo da nossa jornada de fé. Uma palavra do Senhor para nós é uma promessa para todos nós disponíveis. Há planos superiores de Deus para nós e para nossa família. Foi assim, está sendo assim em 2023 e eu creio que continuará em 2024. Né? A soberania de Deus continua sobre a minha vida e continua sobre a sua vida em 2024. Então não importa o que você está passando, o tipo de situação que você está vivendo. Eu quero só deixar uma palavra de Deus para você, que quer deixar algo para que você mantenha as suas expectativas altas no Senhor. Não deixe que a incredulidade, não deixe que o fator tempo, principalmente, faça com que você esmoleça ou que você se desanime nas coisas que Deus falou. Se o Senhor falou, Ele é poderoso para cumprir. Ele é poderoso, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade, a palavra dEle é verdadeira, é fiel. O Espírito Santo dEle está em plena ativação. O ministério do Espírito Santo está ativo. Jesus ressuscitou e continua vivo. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Jesus ressuscitou e vive para sempre. Ele está vivo, Jesus ressuscitou. Ele morreu, mas Ele também ressuscitou. Então, para todas as coisas da nossa vida, há soluções de Deus. Há direções do Espírito Santo para nós. Há toda a condição e há todo o interesse dele em nos orientar, em nos ensinar, de nos transformar. Isso não depende de nós, irmãos. Isso só depende dele. O que depende de nós é só a entrega total, é só a plena confiança. Tudo que nós precisamos ter é fé em Deus para que Ele haja. É fé, é permanecer firmado, é cair, mas não ainda que você caia. Em muitas situações, você cai na sua alma, porque o seu espírito não cai. O seu espírito vive para sempre. O seu espírito está pronto. Talvez a sua alma tenha momentos de picos de alegria, de humor, né? Momentos em que você parece estar mais reacendido, parece que você está crendo mais, parece que a gente está muito mais perto de Deus. Que isso seja constante, que isso seja verdade em nós, através desse relacionamento que vem sendo desenvolvido conosco, por meio do Espírito Santo de Deus e da palavra. Irmãos, ore em línguas, continue orando em línguas. Eu oro em línguas, eu não paro de orar em línguas. Mas eu também não paro de ler a palavra. Mas eu também não paro para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, tudo que a gente precisa é parar para ouvir a voz de Deus. Qual é a direção que o Espírito Santo tem dado para nós? Qual é a direção que o Espírito Santo está dando para mim diante dessa situação, diante desse momento que eu estou vivendo? Qual a direção que Deus tem para mim para terminar esse ano de 2023 e para começar o ano de 2024? Qual a direção que o Espírito Santo tem? A resposta está dentro de você, está dentro de mim. A direção,
o mestre da sua nova e da minha nova natureza, que está dentro de mim, que está dentro de você, o Espírito Santo de Deus, é Ele que vai te dar a direção, é Ele que vai trazer a certeza, a convicção, é o Espírito Santo de Deus, junto com a palavra. Quando a gente não tem muita certeza, quando a gente não tem muita certeza do que a gente está ouvindo, é a voz de Deus. Deus fala de uma forma, da forma primária conosco por meio da palavra de Deus. Se você não tem muita segurança do que você está prestes a fazer, ou do que você precisa decidir na sua vida, qual caminho você precisa tomar, qual seja o lugar que você precisa ir, o que você precisa falar, qual tipo de comportamento que você e eu precisamos ter diante de situações que chegam para nós todos. O dia mau chega para nós todos. As situações que precisam ser resolvidas na nossa vida, elas chegam para mim e para você, para que a gente resolva essas situações. Mas de que forma mais maravilhosa nós podemos resolver isso com êxito, do que seguindo a voz e a orientação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, a pessoa do Espírito Santo que foi nos deixada, foi nos dada, para que nós não caminhássemos mais pelo caminho do dano, pelo caminho da perda, pelo caminho da decepção, pelo caminho da derrota. Porque o Espírito Santo de Deus, ele veio, está escrito lá em 1 João. O Espírito da verdade é aquele que nos guia a toda a verdade. É Ele que vai tirar a dúvida do seu coração, é Ele que tira a dúvida do meu coração. É Ele que coloca certezas no seu coração. É Ele que vem te preparando para situações que estão à sua frente. É Ele que vem trazendo para você paz. Seja a paz o árbitro do Senhor na sua vida. Tudo que é de Deus, irmãos, ele gera paz nos nossos corações. Ele gera calma. Ele gera paz, ele gera certeza. Se você é uma pessoa nascida de novo, nascida no Espírito, quando você precisa das orientações do Espírito Santo de Deus no seu espírito, porque quando você nasce de novo, você se torna um só espírito com o Espírito de Deus. Você não é mais um espírito somente. Todos nós somos um espírito. Está lá em Tessalônica. Possuímos uma alma e habitamos no corpo. Mas quando nós nascemos de novo no Espírito de Deus, nós nos tornamos um só espírito com Ele. Então nós nos tornamos um só com Ele. E nós começamos então a receber tudo que é dele. Nós temos toda a plenitude do que o Espírito de Deus tem. E isso vai se desenvolvendo em nós, a confiança que você precisa para saber que quando alguém vem com calúnia, difamação, ou quando alguém vem com alguma coisa contrária à palavra de Deus, ao testemunho interior à sua vida, você tem paz, você tem plena tranquilidade. Você não deixa com que a sua alma tome a frente das coisas quase com emoções erradas, com agitações do seu espírito, com opiniões erradas. Irmãos, uma vez que você nasceu de novo, você não acha mais nada. Você não acha mais nada. Nós temos que sair desse lugar. Eu acho isso, eu acho aquilo. Porque é um caminho sobremodo excelente disponível para nós, que nos apresenta um caminho bom, perfeito e agradável. Tudo que é de Deus é bom, perfeito e agradável. Não existe meio termo com as coisas de Deus. Ainda que isso leve tempo para se estabelecer em nós. Às vezes nós recebemos uma palavra, recebemos uma direção, uma vestimenta de glória sendo derramada sobre nós por meio do Espírito Santo e da palavra. Mas nem sempre isso acontece instantaneamente na nossa vida. Às vezes nós recebemos coisas de Deus e aquilo vai levando um certo tempo para que aquilo venha se reverberar na nossa vida. O que significa isso? Se tornar verdade. Se tornar verdade manifesta na nossa vida. A palavra de Deus, ela é Jesus. A palavra é o verbo que se fez carne. A palavra é Jesus, é o verbo revelado. Então tudo que nós precisamos
é da palavra, é do Espírito, é da fé, é entender, é ter uma revelação de quem Jesus é. Quem Jesus é? Quem Jesus tem sido para você? Eu quero te perguntar. Quando você se encontra com Ele, Ele tem sido um juiz? Ele tem sido um justiceiro? Jesus, Ele tem sido essa pessoa para você? Ou você tem se encontrado com Ele? Toda vez que você se encontra com Ele, você recebe amor, você recebe mais perdão, você recebe força, porque é na sua fraqueza que Ele se faz forte. Então não temos dias que você se sente fraca. Sabe que nos dias que você se sente fraca, Deus se faz forte em você, por meio do Espírito Santo dele. Então nesses dias que antecipam essa virada de ciclo, essa virada de ano, Deus está fazendo coisas por meio do seu Espírito Santo e por meio da palavra. Continue na posição, crendo. Continue meditando nessa palavra dia e noite. Continue orando em línguas. Continue crendo nas maravilhosas coisas de Deus. Porque Ele faz. Ele ressuscitou e Ele está vivo. Jesus está vivo. O Filho de Deus está vivo. E o ministério milagroso, o ministério sobrenatural, o ministério do Espírito Santo está em plena atuação. Irmãos, eu quero aqui trazer para você. Vai abrindo a palavra no livro de Atos, capítulo 10. Nós vamos ler aqui um pouquinho sobre Cornélio, sobre Pedro. Depois nós vamos ler lá em Romanos 14. Vamos fechar aqui esse entendimento do que o Senhor quer hoje nos ensinar por meio da palavra dele. Não existe nada melhor do que aprender por meio da palavra. Não precisa de nada mais além do que a palavra. As revelações, ela vem. Se o Espírito Santo habita em você, tudo que você precisa para que a palavra revelada vista você e para que você se torne essa palavra que você tem crido e declarado, está na sua fé em Cristo. Está no descanso de crer. Nós descansamos, nós cremos, por isso nós descansamos. Nós temos um lugar de descanso no Senhor. Tá tudo bem para vocês? Deu uma travada aqui, eu não sei se tá tudo bem para vocês. Vocês estão ouvindo? Sim, tá tudo certo? O Senhor é bom. Quero dizer algo para vocês aqui. Como um conselho, sim, na multidão de conselhos, né? A sabedoria, eu creio nisso. Eu tenho aprendido muitas coisas com o Senhor, e com os irmãos, com vocês, com a vida de vocês, aqueles que eu tenho contato diretamente, ou às vezes até indiretamente. Eu aprendo muito com vocês, aprendo muito com o Senhor todo dia. Eu sou mesmo uma aluna. Eu falo que eu sou uma aluna que está sempre aprendendo, né? Com esse professor chamado Espírito Santo. Que traz para mim revelações, traz paz, traz alegria, traz, né, certeza de que eu estou no caminho certo. Foi tudo certo nesse caminho? Não, irmãos. Nem tudo ocorreu como deveria ocorrer. Mas, a partir do momento que eu e que você colocamos a nossa vida diante do Senhor, entregamos a nossa vida, entregamos os nossos caminhos ao Senhor, né, todas as coisas ruins, elas passam a ser transformadas em coisas boas. Né? E a gente vê que não existe preocupação, não existe culpa alguma, não existe condenação. Então, quando essas coisas elas tentarem vir sobre você, culpa e condenação, lembre-se que Jesus morreu na cruz por você. Que rapidamente o Espírito Santo do Senhor te trará para a sua realidade espiritual. De perdoada e amada, de cheia da presença de Deus, de muito perdoada e muito amada pelo Senhor. Rapidamente o Espírito Santo vai trazer para você essa realidade. Quando tentarem sobre você trazer qualquer culpa, qualquer condenação, qualquer que for a justiça própria. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui sobre Cornélio e Pedro. Depois a gente vai lá para o livro de Romanos, falar um pouquinho sobre né, os conselhos, os direcionamentos que foram dadas à igreja, foram dadas a nós como servos do Senhor. Para que a gente não caísse em determinadas situações que viessem trazer para nós peso,
que viesse trazer para nós condenação. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe culpa alguma. A graça de Deus nos garante isso. Que nós somos perdoados de qualquer que seja a nossa condição. Qualquer que seja a nossa condição, nós somos perdoados. Não se preocupe em comemorar o Natal. Comemore o Natal. O Natal é Jesus. Estar com a família, isso é Jesus. Compartilhar desses momentos com a família, dessa troca de presentes. Isso tudo é bom, agradável e perfeito. E é Jesus. O nosso coração não precisa estar firmado nisso? Não. Mas isso faz mal algum? Nenhum mal. Não existe mal nenhum em comemorar o Natal, irmãos. Não existe mal nenhum. Acredite, você está em Deus e Deus está em você. Aonde quer que você vá fazendo as coisas que você está fazendo, se você crê que essas coisas vêm trazer bondade e a misericórdia de Deus, o Senhor está com você. Não tem problema nenhum comemorar o Natal. Muitas pessoas me perguntam isso. Irmãos, o Natal é Jesus, independente se ele nasceu ou não. Nessa época, que a gente sabe que não foi o dia real do nascimento dele. Mas e daí? Se o mundo escolheu uma data para comemorar, e o que tem a gente reunir a família e celebrar, né, e fazer um tempo a mais de adoração e de celebração? O Natal é Jesus, irmãos. O Natal é Jesus. Então eu digo para você, o meu conselho, como eu tenho dito para todas as pessoas que têm falado comigo, que têm passado muitas guerras, situações, muitas pessoas têm abandonado os caminhos do Senhor, porque têm confundido o que têm ouvido do homem acerca de si com o que Deus fala acerca de você, acerca de mim, acerca da sua família, o que Jesus faria. O que Jesus fala de mim, o que Jesus fala de você, da sua família, o que Jesus fala, o que Jesus faria se ele te encontrasse agora? Você já parou para pensar nisso? O que Jesus faria se ele encontrasse com você agora? Qual seria a reação? Não estou perguntando a sua reação, não. Estou perguntando qual seria a reação de Jesus ao encontrar conosco. Nós temos os 4 evangelhos para deixar para nós algumas pinceladas do que Jesus faria. Toda a caminhada de Jesus nos 4 evangelhos de João, Marcos, Mateus e Lucas. Qual seria a reação de Jesus quando ele encontrar com você? Se ele se encontrasse com você agora? Ah, irmãos, eu tenho uma certeza de qual seria essa reação de Jesus quando ele me encontrasse. Ai, irmãos, que amor é esse? Que amor é esse? Então não há como, quando você experimenta desse lugar de encontro com ele, quando você experimenta dessa companhia chamada Espírito Santo, dessa pessoa, Espírito Santo, quando você toca pela fé nas vestes do Senhor Jesus, você é curada. Você é curada da sua justiça própria. Você é curada da culpa e da condenação. Você é curada do seu olho mau, que só sabe ver o mal da vida dos outros. Você é curado de todas as suas impressões carnais e naturais a respeito de si próprio e dos outros. Porque Jesus, irmãos, ele é amor. Jesus, ele é acima de todas as coisas amor. Quando Deus enviou Jesus aqui na terra, né, e ele resumiu aquelas tábuas da lei, ele resumiu aqueles mandamentos em um só mandamento: amor a Deus e amor, né, ao outro. Amor. Então eu quero dizer algo para você. Quero que você se faça essa pergunta nessa virada, nesses últimos dias que dão lugar para o novo ano que está entrando. Como que está a sua vida com o Senhor? Como está a sua vida com Jesus? Como está a sua vida espiritual? Como é o seu relacionamento com Jesus? Seu relacionamento com Jesus está em dia? Seu relacionamento com o Senhor por meio do Espírito Santo e da palavra
e de todas as experiências, e aqui eu sei que cada um tem as suas, eu tenho as minhas, individualmente a sua vida espiritual está em dia com o Senhor? Você se sente amada, aprovada? Ou você se sente condenada? Ou você acha que existe algo que está faltando na sua vida espiritual? Eu estou dizendo a sua vida espiritual. A sua vida espiritual está em dia com o Pai, está em dia com o Senhor, porque a minha, irmãos, está. E eu digo a vocês com toda a humildade do meu coração, eu não estou nem aí com o que você pensa a respeito de mim, da minha vida, do que eu já passei até aqui, e do que você fala. E eu digo mesmo para você, se você ainda não está nesse lugar, queira estar neste lugar. Porque é neste lugar onde os malfeitores, o mal não te toca. Aí você experimenta aquela palavra que diz que o mal não tem poder, o mal não pode te tocar. O mal não pode te tocar. O mal que está nos outros, o mal que está no mundo, o mal que está sendo que está aí, não te toca, nem toca nos seus, nem tem poder sobre a sua vida, nem sobre o que você vive, sobre o que você faz. Eu falo isso, a sua vida está em dia com Deus? Essa é a pergunta para você refletir nesse 2023 para a virada de 2024. Eu não quero saber da sua conta bancária, eu não quero saber se o seu ministério tá dando resultados aparentes. Eu não quero saber nada. Eu quero saber se a sua vida com Deus, tá? Se o seu relacionamento com o Senhor está em dia. Porque se isso está, se você tem, quando você olha para você no Senhor, você tem plena paz. Você se sente aprovada pelo Senhor Jesus? Você se sente aprovada pelo Senhor? Você tem plena convicção de que você vai para o céu? De que você está no caminho certo? De que você não só tem pregado e ouvido, mas você tem vivido, você tem se colocado no lugar de ser transformada segundo a imagem e semelhança do Senhor? É esse tipo de reflexão que o Senhor falou comigo, que direcionasse a vocês nessa virada de ano, porque tudo mais Ele fará. Tudo mais o Senhor fará. Mas que a prioridade da sua vida seja a sua vida espiritual. Seja o seu relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Faça uma autoanálise de você. Avalie o homem a si mesmo, diz a palavra. Avalie você a si mesmo. Porque o seu marido, seus filhos, ninguém que faz parte da sua equipe ministerial, nenhuma mulher que ora muito por você, nenhuma das suas intercessoras, ainda que elas sejam uma bênção, nenhuma delas poderá viver aquilo que só eu e você. Eu posso viver para mim em Cristo Jesus e você pode viver para você em Cristo Jesus. Não queira jogar o macaquinho pro seu marido, não queira jogar o macaquinho da responsabilidade para os seus filhos. Ah, porque eu não tô na igreja, porque meus filhos. Ah, porque eu não tô na igreja, porque eu não vou. Hoje eu não sirvo ao Senhor, porque o meu marido. Ah, porque hoje eu não sirvo ao Senhor, porque eu bebo, porque eu fumo. Eu hoje não sirvo ao Senhor. Eu não estou na presença do Senhor, porque eu bebo, porque eu fumo, porque eu consumo drogas, porque eu tô na prostituição. Essa não pode ser a desculpa de alguém que crê no Senhor Jesus. Porque Ele diz, vem como estás. Vem como você está. Vem para a presença dEle, vem para frente dEle, vem para junto dEle, que você vai ver o que Ele vai fazer. Vem para a confiança de estar na presença dEle, vem para esse lugar de ser amada, aprovada, vem para esse lugar de ser perdoada, vem para esse lugar de ser transformado, homem de Deus. Do que adianta você pregar bonito na internet, sendo que dentro da sua casa você é um cavalo, trata sua mulher mal, vive escondido para fazer lives, mas a sua mulher é maltratada. Ela não recebe o amor de Deus que precisa vir da sua vida para a vida dela. Do que adianta, mulher, você pregar bonito no púlpito, aonde quer que seja, se na sua casa
você tem perdido a sua casa. Você não tem sido o fruto, de você não tem saído o fruto do Espírito Santo, da verdade, na vida dos seus vizinhos, na vida dos seus colegas de trabalho, dos seus amigos da faculdade, da sua escola. Aonde quer que você tem plantado, você tem sido a essência de Jesus? A palavra aqui em Atos, olha que palavra poderosa. Que o poder dessa palavra, da revelação dessa palavra venha sobre você. Nesta tarde, venha sobre você que vai ouvir essa palavra depois. Cornélio manda chamar Pedro. Você precisa entender que as coisas de Deus não acontecem na formatação da sua mente, na formatação da sua justiça própria. As coisas de Deus não acontecem, as avaliações de Jesus não estão de acordo com as minhas e com as suas avaliações. Deus tem um nível maior de avaliar pessoas. Jesus tem um nível maior de avaliar pessoas, vidas, passado, presente e até futuro. Deus tem um nível maior, Jesus tem um nível maior, um caminho sobremodo excelente de avaliar pessoas, o amor. Todas as coisas passam pela graça e pelo amor de Deus. Se o que está saindo da sua boca não está edificando, não está trazendo crescimento, não está trazendo, transformação para a vida de outras pessoas, eu sinto te informar, você vai ter que voltar do lugar onde você caiu e se sentiu dona de si, dona da verdade ou dono da verdade. Agora, porque você conhece um pouquinho da Bíblia, você acha que agora você é o tal. Eu quero te dizer, pois agora que você tem que sentar para aprender mais, porque a Bíblia diz que aqueles que mais sabem, mais serão cobrados desse. Não sou eu que estou falando não, irmãos, é a palavra de Deus. Então não se preocupem. Preocupem se a sua vida está em dia com o Senhor. A sua vida de intimidade está em dia com o Senhor. Você está vivendo a verdade ou você está vivendo uma verdade maquiada? Maquiada. Olha só. Aqui no capítulo 10, no versículo 1, Cornélio manda chamar Pedro. Coisas acontecem tremendamente com Pedro. E aqui, quando você vai entender, você vai ver que Pedro aqui, já sendo um discípulo do Senhor Jesus, Jesus já tinha vindo e voltado. Pedro, sendo um apóstolo, um discípulo do Senhor Jesus. Jesus já tinha vindo, já tinha andado com ele. Pedro ainda se encontrava. Pedro, tá? Aquele que a sombra dele curava. Pedra, a rocha. Ele ainda se encontrava num contexto de um homem religioso, aquele que havia andado com Jesus. Preste atenção no que o Senhor está falando aqui. Pedro, aquele homem que havia andado com Jesus. Ele havia, todo o capítulo aqui de Atos 10, traz para nós a realidade, a identidade de Pedro aqui como um homem religioso. Que houve a necessidade de que Pedro, nós vamos ler aqui, estando ele com fome, ele sobe. A palavra diz aqui a partir do versículo 9. Vamos aqui ler, o Espírito Santo vai falar aqui. Morava em Cesareia um oficial do exército romano, chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Morava em Cesareia um oficial do exército romano. Ele era judeu, irmãos? Ele era um oficial do exército romano, chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto, alguém que tinha a sua vida entregue na presença de Deus. Nós falamos isso aqui na live passada. Vamos continuar. E temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão, Cornélio. Na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. O anjo de Deus falou com Cornélio, um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Um homem normal. Um homem consideravelmente normal. Mas um homem que tinha uma vida com Deus. Um homem que mantinha uma vida com Deus. Temeroso, Cornélio olhou fixamente
para o anjo e perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram até Deus, e ele as guarda na memória. Versículo 5. Agora envie alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um homem que trabalha com couro, à beira-mar. Assim que o anjo for embora, versículo 7 do capítulo 10 de Atos, Cornélio chamou 2 servos de sua casa e um soldado devoto de seu grupo de auxiliares. Eles lhe contou o que havia acontecido e os enviou a Jope. Versículo 9 do capítulo 10 do livro de Atos. No dia seguinte, olha como o Espírito Santo é lindo. Olha como Jesus prepara ambientes. Olha como Jesus, o Espírito Santo é especialista em convencer o homem. Pedro já era quem ele era. Mas havia algo em Pedro, algo dentro de Pedro, que precisava mudar acerca das coisas de Deus. Deus queria mudar Pedro, a visão de Pedro acerca dos gentios. Porque coisas haveriam de ser feitas através do ministério poderoso do Espírito Santo na vida de homens que Pedro consideraria impuros e que Pedro não consideraria vindo do poder de Deus. Mas Deus, já conhecendo o coração, o Espírito Santo de Deus foi ali. E olha só que coisa tremenda. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximaram da cidade, Pedro... Olha só, agora a gente sai desse contexto de Cornélio e entra na vida de Pedro. Pedro estava ali. Pedro subiu ao terraço. Pedro estava na casa de Simão, aquele homem que mexia com couro. Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca do meio-dia e ele estava com fome. Quer dizer, talvez a comida estava ali demorando para sair e Pedro ali resolve. Ele resolve? Pedro é dirigido pelo Espírito Santo àquele terraço a orar. E quando ele sobe ali com fome, a Bíblia diz, enquanto a refeição era preparada, entrou Pedro em êxtase. Entrou Pedro no Espírito. Entrou Pedro no Espírito. Entrou Pedro no lugar da sua oração, aonde já não era Pedro ali orando, mas era o Espírito Santo orando através dele. O êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. Versículo 12 do capítulo 10 de Atos. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: levante, Pedro, mata e come. Mas Pedro, dentro da mentalidade dele religiosa e dentro daquelas doutrinas religiosas judaicas acerca de animais, acerca de coisas, disse o quê? De modo nenhum, Senhor. Respondeu Pedro, está aqui na palavra, leia aí na sua palavra. Jamais comi alguma coisa que fosse considerada impura e imprópria. Era o próprio Espírito Santo quem estava ali. O anjo do Senhor estava ali. Desceu sobre ele um lençol e colocou ali animais. Todo tipo de animal. E disse para Pedro, Pedro, o Espírito Santo de Deus mata e come. E Pedro, na sua religiosidade, na sua vã maneira de pensar, da sua justiça própria, assegurado nas doutrinas daquele povo, doutrinas da religião judaica, disse, de modo nenhum. Será que só Pedro que faz isso? Quantos de nós fazemos isso em muitas situações? O Senhor está falando para nós que aquilo é assim. Mas a doutrina, a nossa mente cauterizada na naturalidade, a nossa vã maneira de pensar, a nossa vã maneira de pensar segundo a doutrina de homens e segundo as coisas desse mundo. Olha só, vamos continuar. Mas a voz falou novamente, versículo 15 do livro de Atos. Tá aí na sua Bíblia, não é só na minha não. Senhor, respondeu Pedro. Não, mas a voz falou novamente. Não chame de impuro. O Espírito Santo está te dizendo. O Espírito Santo diz para você hoje, cuidado com o que você tem chamado de impuro.
com o que você tem considerado fora do seu padrão religioso, bíblico e evangélico. Cuidado com o que você tem considerado impuro, porque Deus já havia considerado puro. E aí a voz fala novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes. Então, subitamente, o lençol foi recolhido ao céu. Versículo 17. Pedro ficou perplexo. Será que é só Pedro que fica perplexo? Ah, irmãos, o céu será um lugar de muitas surpresas. O céu será um lugar de muitas surpresas, porque muitos de nós temos considerado impuro o que Deus já declarou puro. O céu será um lugar onde muitos ficarão abismados. Você está aqui? Você está aqui? Como assim? Você subiu? Cuidado, irmãos. Cuidado quando você declara puro, impuro aquilo que Deus declarou puro. Você declara impuro o que Deus declarou impuro. Por isso, o reino de Deus não tem aparência alguma. Não é aparente. Não é segundo o que você vê e acha bom e agradável. E tá tudo certo e tá seguindo todos os formatos. O reino de Deus não segue formatos dessa terra. O reino de Deus não segue padrões de doutrinas humanas, de doutrina religiosa, da lei dos crentes, viu? O reino de Deus não segue o padrão da doutrina religiosa, da lei dos evangélicos. Vamos dizer assim, para não falar dos crentes, porque todos nós somos crentes. E aqui eu estou falando sobre a doutrina de homens. A Bíblia está aqui para que eu e você não sejamos amoldulados, não sejamos moldados segundo a doutrina de homens, que tem levado muitos à morte, à perdição, que tem levado muitos, à morte, a abandonar Jesus, a desistir da sua própria fé, a não se sentir digno. Nós nunca seremos dignos. Mas o Espírito Santo de Deus veio aqui preparando o caminho, trazendo a verdade para a vida de Pedro aqui, mostrando para Pedro, preparando o caminho para que ele fosse até Cornélio. Você vê aqui que no versículo 28, Pedro diz a seguinte coisa, do capítulo 10 do livro de Atos, versículo 28. Pedro lhe disse: vocês sabem que nossas leis proíbem que o judeu entre num lugar gentil como este, ou se associe com gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso, vim aqui. Vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. Não levante objeções. Sobre as direções que o Espírito Santo de Deus tem dado. Talvez não para você, mas para outros. E porque você não tem o mesmo entendimento, você por muitas vezes tem declarado impuro aquilo que Deus declarou puro. Deus hoje traz para você. O Espírito Santo de Deus traz para mim, traz para você. Que seja essa meditação, que seja esse pensamento desses últimos dias que antecedem a virada do ciclo para 2024. Como anda a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Quando você olha para a sua vida com Jesus, você se sente amado, aprovado? Você se sente perdoado? O seu testemunho interior te diz que tá tudo bem com você? Continue no caminho certo? Ou você sempre tem sobre você um peso? A condenação. Saia desses lugares, irmãos, de condenação, de acusação. Se afaste desses lugares de incredulidade, aonde a lei de Moisés quer de novo ser estabelecida. O Senhor substituiu toda a lei dele pela graça e pelo amor. Entenda, quanto mais de Deus você vai recebendo, muito mais perto dele você vai se tornando e muito mais santo você vai ficando. Não tem como alguém ter uma vida de intimidade, de oração com Deus e ele não ser guardado num lugar de temor. A segurança no temor do Senhor. Quando você teme o Senhor Jesus, quando você teme o Deus Altíssimo, quando você teme Deus, há um lugar de segurança para você.
Você não precisa ser aprovado por pessoas daqui desse mundo. Você não precisa ser aprovado por nenhum tipo de liderança. Você precisa ser aprovado e sentir e ter essa consciência de aprovação vinda do Senhor Jesus. Não se preocupe, irmãos. Não considere impuro aquilo que Deus já declarou puro. Não se considere impuro se Deus já te declarou puro. Que o sangue de Jesus te declarou puro, livre. O sangue de Jesus, ele já foi vertido, ele não será novamente vertido na cruz. Ele já foi para te fazer. Ele já te fez puro, santo. E a santificação da sua vida, do seu comportamento, de tudo que você é e tem se tornado, isso tem a ver com Deus e o nível de entrega que você vai tendo com o Senhor. Nós que cremos descansamos. Então não deixe que ninguém venha ditar regras sobre a sua vida. E olha que coisa tremenda que o Espírito Santo veio aqui. O Espírito Santo veio preparando Pedro, um homem que andou com Jesus. Um homem que havia andado com Jesus, mas havia nele vestígios de religião. Havia nele vestígios da doutrina judaica. Porque quando o anjo apareceu aqui, doutrina de homens, ele falou, de modo nenhum eu vou comer. Havia nele lugares na mente, lugares na alma de Pedro que precisavam ser iluminadas naquele caminho. Para o que viria depois. Quando você vai ler, fica isso de tarefa de casa para você. Todo o capítulo 10 de Atos, o capítulo 11. Medite nessa palavra de noite. Você vai ver aqui que no versículo 34 do capítulo 10, Pedro diz a seguinte coisa. Você vai ver aqui que Cornélio... Aí Cornélio fala, eu vou ler, versículo 30. Cornélio respondeu, 4 dias atrás eu estava orando em casa por volta deste mesmo horário, às 3 da tarde. De repente um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim. Ele me disse, Cornélio, Deus ouviu sua oração e se lembrou de suas esmolas. Agora envie mensageiros a Jope. E mande buscar Simão, também chamado Pedro. Não precisa que ninguém convença ninguém a seu respeito. O Espírito Santo enviará pessoas. O Espírito Santo é quem convencerá as pessoas. Convencerá pessoas que precisam ser convencidas a respeito de você. Ambientes serão preparados para que o que precisa acontecer na sua vida, na minha vida, aconteçam debaixo do poder, da direção, da manifestação do Espírito Santo. Foi o que aconteceu aqui. Assiste desde o começo. Foi o que aconteceu aqui. Deus ouviu a oração de Cornélio. E por causa disso, o Espírito Santo enviou um anjo. Deus enviou anjos a trazer verdades. A trazer a verdade, a direção para Pedro. A descortinar os olhos de Pedro, para que Pedro não considerasse imundo o que Deus já havia considerado santo. Para que Pedro, aquele homem que havia andado com Jesus, não considerasse impuro o que Deus havia considerado puro. E aí você vai ver que aqui no versículo 34, lê todos os versículos, que nós não temos tempo para ler tudo. Pedro diz assim, então Pedro respondeu, vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo, entenda isso. É Pedro que diz, versículo 35, em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Versículo 36 do livro de Atos. Esta é a mensagem das boas novas para o povo de Israel. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. A paz com Deus. A paz que excede todo entendimento. A presença, a consciência do Espírito Santo dentro de você. É toda a certeza que você tem para ter paz com Deus. É a paz que você tem quando as acusações vêm de algum lado ou de outro, quando situações aparecem, quando você precisa muitas vezes, até, em lugares que você está sentado, que Deus te colocou, e que você precisa naturalmente julgar situações naturalmente, para resolver situações. Nessas situações, Deus te deu o Espírito Santo,
para que você faça o bom uso dele e chame a existência a ajuda dele, para que ele seja o seu auxílio, para que ele seja a justiça de Deus, para que você faça o que Jesus faria. Porque você e eu somos cheios do Espírito Santo. Para que eu e você fale o que Jesus falaria. Para que eu e você faça o que Jesus faria. Nós temos o Espírito Santo. E foi o que aconteceu com Pedro, irmãos. O Espírito veio aí nessa visão para ele. Mostrou para ele todo tipo de animal que ele não comia, porque os judeus consideravam impuros. Mas ali Jesus quebrou todo o paradigma, toda a vaca sagrada, todos os paradigmas. Todos, né? Tudo que era, todos os paradigmas, Jesus quebrou, Deus quebrou e mostrou para Pedro. Quem somos nós para considerar impuro aquele que Deus considerou puro? E o resultado disso foi que naquele lugar, né, os gentios ali na casa de Cornélio receberam o Espírito Santo. E a palavra diz aqui, a partir do versículo 44 do capítulo 10 de Atos, que os gentios foram cheios do Espírito Santo. Todos aqueles que creram na pregação de Pedro ali naquela tarde. Todos aqueles que creram na pregação de Pedro foram salvos ali naquela tarde. Aqueles homens e aquelas mulheres que estavam ali. Pedro havia recebido uma libertação, uma iluminação muito grande em áreas da sua alma que precisavam ser iluminadas para que ele enxergasse não segundo a doutrina da qual ele estava inserida, mas segundo o Senhor, segundo Deus, segundo o Espírito Santo, segundo a graça, segundo o Evangelho de Jesus. Por isso que nós precisamos. Por isso que essa, eu creio, que é a direção do Espírito Santo para nós nessa virada de ano. Se você não assistiu essa live desde o começo, Deus falou fortemente aqui, Deus tem falado no meu coração e eu estou aqui para transmitir a impressão que o Espírito colocou no meu coração. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida de intimidade com o Senhor? Não é como está seu casamento, né? Não é como está seu ministério, não é como está a sua aparente vida. Jesus te pergunta e Jesus traz nós para essa consciência de pensamento e de realidade e de realização espiritual por meio do Espírito Santo. Como está a sua vida com Deus nesses últimos dias? Como está? Você pode entrar em 2024 nesse mesmo lugar, ou você precisa voltar em lugares onde você caiu, dentro de você mesmo, da sua própria avaliação, da sua própria maneira de avaliar as pessoas e as coisas, do seu achismo. Ah, eu acho que ela deveria fazer isso. Eu acho que ela deveria ser mais presente nos grupos. Eu acho que ela deveria fazer isso assim. Você não acha nada. Eu não acho nada. Nós somos achados pelo Senhor. Não nos cabe. Avalie o homem a si mesmo, diz a palavra de Deus. Essa é a direção para esse término desses dias e entrada de 2024. Clareza, consciência, plena consciência de quem você é no Senhor Jesus. Porque senão você vai viver um ano de 2024. E eu espero que não, e eu verdadeiramente creio que não. Repetidamente vivendo as mesmas coisas. Olhe para dentro de você, pare de prestar atenção no que está correndo na vida dos outros, no que está fora de você. Comece a olhar para dentro de si, para dentro de você, que haja iluminação do Espírito Santo dentro de você. Senão nós jamais seremos capazes de completar a obra que o Senhor tem para nós, por meio do Espírito Santo dele, da palavra, o propósito que está fora de nós. Senão não nos deixarmos olhar para dentro de nós. Se nós não deixarmos com que os olhos do Espírito Santo de Deus ilumine os nossos olhos. E para que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, diz lá em Filipenses. A mesma condição que veio sobre Pedro. Antes que ele fosse ali na casa de Cornélio, veio sobre ele um anjo, veio sobre ele uma revelação, veio sobre ele a verdade das coisas espirituais do reino de Deus, de quem Deus é, que Deus não age com favoritismo, que Deus não pensa como você pensa, que Deus não avalia as pessoas como eu e você avaliamos. Deus é sobremodo tremendo, excelente, Deus é soberano sobre todas as coisas. Jesus Cristo foi nos enviado.
Para nós finalizarmos, eu queria que você abrisse lá em Romanos 14. Vou ler essa palavra, eu não vou terminar essa live antes de ler essa palavra. Se você não assistiu essa live, você vai assistir essa live na virada de ano. Deus tem uma direção. Deus tem algo simples. O Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, colocou essa direção de aconselhamento para mim. E o Senhor me disse, porque as pessoas me perguntam muito sobre a virada do ano, quantas coisas essas datas comemorativas causam na nossa vida, causam, né, na nossa família, causam nas nossas emoções. Mas Deus trouxe aqui um conselho sábio e simples, eu creio, para que a gente verdadeiramente olhe para nós, avalie o homem a si mesmo. E começamos esse novo tempo, essa nova oportunidade que vai ser aberta para nós daqui uns dias, mas que a gente já comece isso agora, que a gente comece isso agora, que você comece isso agora. Diz assim, Romanos 14, versículo 1. Não julguem uns aos outros, dando continuidade na revelação dessa palavra, desde o começo. Aceitem os que são fracos na fé, versículo 1, e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Prestem atenção. Aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer alguma coisa. Outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Versículo 3 do capítulo 14 de Romanos. Quem se sente à vontade para comer de tudo, não deve desprezar quem não o faz. E quem não come certos alimentos, não deve condenar quem o faz. Pois Deus os aceitou. Aleluia! Quem são vocês, versículo 4 do capítulo 14 de Romanos, para condenar os servos de outra pessoa? Os servos do Senhor? Quem somos nós para condenarmos os servos do Senhor? O Senhor dele julgará se estão em pé ou se caíram. O Senhor, e com a ajuda de Deus, ficarão em pé. Aleluia. Isso mesmo. O Espírito Santo sempre nos coloca de pé. Ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Esse é o versículo 4. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? Os servos do Senhor. Aleluia. O Senhor dele julgará se estão em pé ou se caíram. E com a ajuda de Deus, aleluia, o Espírito Santo é quem nos põe de pé, ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Versículo 5. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que o outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus num dia especial, o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento, também o faz para honrar o Senhor. Uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos, deseja igualmente agradar a Deus, ao Senhor, e por isso dá graças a Deus. Versículo 7 do capítulo 14 de Romanos. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Por isso nós não achamos nada, irmãos. Por isso não é devido que a gente ache qualquer coisa da vida de seu ninguém. Se vivemos, versículo 8, é para honrar o Senhor. E se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso, Cristo morreu, versículo 9. E ressuscitou, tá vivo, viu? Morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto dos vivos, quanto dos mortos. Oh, Deus poderoso. Eu quero louvar a Deus, pelo Espírito Santo dele, que habita em mim, que habita em você. E que hoje traz revelação de verdades espirituais para muitos aqui. Que traz libertação para outros muitos. Não há motivo para que você despreze um irmão ou outro irmão. Deus não age com favoritismo, disse Pedro aqui no livro de Atos, capítulo 10.
Tudo que nós precisamos está nele e foi colocado dentro de nós por meio do Espírito Santo da verdade. Pai, eu oro, Senhor, para que as minhas irmãs e todos estes que escutarem esta live, esta palavra, que essa palavra seja viva, que essa palavra seja verdade, que essa palavra seja libertação para todos nós neste ano e para este ano que virá. Que nós não sejamos como aqueles outros, que nós não sejamos como estes que julgam, que condenam, mas que nós sejamos como o Senhor, cheios da sua presença, exalando o bom perfume de Cristo aonde quer que a gente vá. Que nós sejamos a tua presença viva, a tua verdade. Chega, Senhor, de mentiras. Chega, Senhor, de doutrina que só tem aprisionado e matado, ridicularizado. Senhor, houve perdão para nós por meio do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Nós somos perdoados, amados. Nós somos... Toda culpa o Senhor levou na cruz do Calvário. Tudo aquilo, toda a condenação que havia sobre nós, que havia sobre a humanidade, que havia sobre todo aquele que toda a humanidade foi levada na cruz do Calvário, Senhor. Pai, que o Senhor traga para nós, nesses últimos dias de 2023, e nesse ano de 2024, que vai entrar, uma nova dimensão de crer e de ver a tua palavra e o teu agir poderoso. Senhor, que haja libertação, que haja renovo, que haja, Pai, perdão no meio de nós. Que haja um recomeço, que haja um start, que haja, Pai amado, em nome de Jesus, arrependimento. Em nome de Jesus. E que nós possamos entrar, Pai, continuar todos esses dias, até o fim desse mês de dezembro. Eu declaro a bênção do Senhor, eu declaro a paz de Cristo, a alegria na reunião das famílias deste Natal. Eu declaro a bênção do Senhor Jesus sobre essa passagem de ano, sobre a minha casa, as minhas filhas, os filhos de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, as famílias que aqui estão, dos grupos, em nome de Jesus. Eu declaro a bênção do Senhor Jesus, em nome do Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que seja um tempo de muita gratidão, de fé, doutora Fé, de um nível maior de fé. Que nós entramos lugares maiores em Deus. Que esse ano, de 2023 ainda te traga muitas surpresas. Que Deus, pastora Juliane, minha querida, traga para você muitas surpresas a partir de agora. Que hoje mesmo você viva surpresas com o Senhor. E todos esses dias que vão dar entrar, 2024. Que você viva verdades espirituais com o Senhor. Diminuir um pouco aqui a luz. E que você entre esse ano de 2024 com uma nova visão sobre você mesmo. Que você tenha um novo encontro com o Senhor Jesus nesses dias. Que você se sinta amada, perdoada. Eu sei que há pessoas aqui que Deus está trocando as vestes. Vestes de tristeza por vestes de louvor. Pranto. Espírito angustiado. Oh, glória a Deus. Meu Deus, vestes de tristeza por vestes de alegria. Um tempo de gratidão. Seja grato, irmãos, por tudo que você viveu, por tudo que você tem vivido. Seja grato nesses dias. Seja grato. Seja grato, 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 grato. Há um segredo muito grande na gratidão do Senhor Jesus. Todas as coisas que eu e você precisamos, nós já temos nele. Tudo que nós precisamos é a presença dele, é nos mantermos firmes na presença do Senhor. Firmes. Mas resolva de uma vez por todas abrir mão de toda essa capa de religião. Isso tem feito muito mal para você. Isso tem roubado a sua paz. Isso tem te deixado entristecida, amargurada. Saia desse lugar de julgar os outros. Leia Romanos 14 umas 10 vezes. Leia o livro de Romanos, a carta à igreja aos Romanos. Leia os evangelhos. Pegue esse tempo para meditar na palavra, o livro de Atos. Eu amo essa carta, irmão. Como é poderoso ver a simplicidade do evangelho de Cristo, que começou ali, que continua até agora. O Espírito Santo está operante. Não desista de crer, não desista
de ser quem Deus te criou para ser. Não desista da sua vida. Não deixe que essas opressões que também ocorrem nesses dias, que tentam vir sobre a sua mente de abandono, de rejeição, roubem a sua paz. Você não está sozinho, você está na companhia do Espírito Santo de Deus. Talvez você não tenha família natural, mas você tem uma família espiritual. Você tem o Espírito Santo de Deus como amigo, como auxílio, como uma presença, como uma companhia. Você não está só, você não é rejeitado. Deus fará com que todas as coisas aconteçam. Deus está fazendo. É interesse dele com que tudo aconteça para todo o bem da sua vida. As coisas mudam, irmão. A vida muda muito depressa. Não considere impuro aquilo que Deus considerou puro. Aquilo que Deus já considerou santo. Pare de lutar. Coisa dura é lutar contra os agrilhões. Contra a vontade do Senhor, Paulo disse. Paulo disse isso, essa palavra sempre falou muito ao meu coração. Coisa boba, é perca de tempo, lutar contra a vontade de Deus, lutar contra aquilo que Deus já declarou. Nós não temos poder de mudar a vida de ninguém, nós temos o poder de declararmos, de profetizarmos o bem, profetizarmos Jesus, profetizarmos a palavra, a transformação necessária. Nós temos o poder, toda a autoridade para mudar ambientes, situações, mas nós não temos poder para mudar pessoas. Nós as entregamos no colo do Senhor Jesus. Nós confiamos no Senhor Jesus. Nós oramos em todo o tempo no Espírito, nesse hora após hora, que o ano de 2024 seja um tempo que você ore ainda mais em outras línguas. Ainda que você tenha que se esconder dentro do armário, como o pastor David Robertson, para orar. Eu não sei o que é que o Espírito Santo vai te inspirar a fazer. Mas vai ser tão bom orar, que você vai querer ficar orando o tempo todo. Então que hora após hora, a oração em língua seja realidade na sua vida. Cada dia mais. Para que você possa ser cheio do Espírito Santo. Porque você não vai cumprir ministério algum, você não vai cumprir chamada algum. Não vai haver força nenhuma, condição financeira alguma, se você não for cheio do Espírito Santo para cumprir o seu chamado. Agora, uma vez que você é cheio do Espírito Santo, você é consciente desse Espírito Santo na sua vida, tudo que você precisa, o financeiro, o equipamento, a revelação, tudo que você precisa, todas as ferramentas que você precisa para cumprir o chamado de Deus na sua vida, vai vir, porque é interesse do Senhor fazer isso. Agora, não queira conseguir isso no seu próprio esforço, porque só vai ser fardo, dor e dano e decepção. Queira andar no Espírito de Deus, viva no Espírito de Deus, guiado pelo Espírito, orientado por Ele, vivendo aquilo que você foi chamado para fazer. Não faça nada, não cuide da vinha que não é sua. Aquela palavra lá em Cantares eu amo. Que a Sulamita fala que a pele dela, tá escura, tá cansada, envelheceu. Não liga pra minha pele que tá queimada, cansada, porque meus irmãos me obrigaram a cuidar da vinha que não era minha. Por isso trouxe pra ela tanto dano, trouxe pra ela tanto envelhecimento, trouxe pra ela, trouxe pra ela peso, porque ela cuidou da vinha que não era dela. Não cuide da vinha que não é sua. Não deixe que as pressões externas te leva você a gerar frutos que não são seus. Que leve a fazer coisas que Deus não tem para você. Porque depois essas mesmas pessoas vão te abandonar e você vai ter que dar conta de todas essas coisas. Não gere frutos na sua carne. Não queira, porque tudo que é gerado na carne é carne. Mas tudo que é gerado no Espírito é Espírito. E como que eu vou gerar frutos no Espírito? Estando no Espírito. Vivendo no Espírito. Recebendo do Senhor Jesus. Lendo a palavra, meditando. Mergulhando cada vez mais na oração e na vida com Deus. Abrindo mão de quem você tem sido até aqui para se tornar aquilo que Deus tem para você. Deus abençoe sua vida. Que você tenha um maravilhoso Natal, junto com a sua família. O Natal é Jesus. Jesus é o Natal. Não tem nada contra o Natal. Larga de ser religioso. Aproveita esse dia para reunir sua família.
para celebrar Jesus. Se você não tem família, como eu disse aqui, aproveite esse momento para celebrar Jesus na companhia do Espírito Santo. Ou vá, ou se reúna, né, com a sua família na fé. Celebre Jesus de qualquer jeito. Porque Natal é Jesus. Jesus é Natal. Você sabia que o meu nome Ula, vou compartilhar isso com vocês, significa que nascida no Natal? É um nome anglo-saxônico, que significa nascida no Natal. Eu acho tão lindo isso, eu amei descobrir isso sobre o meu nome. Deus abençoe vocês. Nós estaremos juntos, né? O pastor Heber vai voltar no dia 7. Eu vou voltar no sábado seguinte ao dia 7, que eu acho que é dia 10, né? 10 de janeiro, nós voltaremos aqui nessas lives. Deus tem coisas extraordinárias para fazer conosco nesse ano de 2023 ainda. E vai continuar fazendo no ano de 2024. Feliz Natal, Vanusa, Raquel, Fabíola. Feliz Natal, meninas. Deus abençoe muito vocês. Muito obrigada por tudo que vocês têm sido, diretamente, indiretamente, na minha vida, na minha casa, na minha família, todos vocês. Deus abençoe muito vocês. Nós estamos crescendo, nós estamos avançando. Nós estamos alcançando lugares no Senhor de clareza espiritual. Nós já não somos mais quem nós éramos. Nós somos mulheres transformadas. Mulheres verdadeiramente convertidas ao Senhor Jesus Cristo. Debaixo do seu amor e da sua verdade. Deus abençoe. Um beijo, fique com Deus. Feliz Natal. E próspero ano novo. Feliz ano novo para vocês.